Olá, espero que estejam todos bem. E nós daremos início agora à nossa terceira aula, que dialoga com o tema proposto da terceira unidade, da nossa disciplina de História da Idade Média, do curso de Licenciatura em História do Centro de Educação Aberta à Distância da Universidade Federal do Piauí. E a nossa terceira unidade, ela se propõe a discutir a vida urbana e as relações de poder, Idade Média e longa duração. E é sobre essas dimensões da Idade Média que nós abordaremos nessa aula de agora, né? Então, o primeiro aspecto tem a ver com a cidade feudal, fundações e características. De acordo com Marcelo Cândido da Silva, as cidades medievais não surgem em oposição total ao mundo feudal, mas sim como parte dele. Muitas delas se desenvolveram a partir de núcleos romanos antigos, centros episcopais, feiras ou castelos. E seu crescimento nos séculos XI e XII está intimamente ligado ao renascimento comercial e à organização das rotas de circulação. Para Tomás Bison, esse florescimento urbano ocorre em meio à crise da governabilidade do século XII, quando o poder senhorial começa a ser questionado e as elites urbanas buscam novas formas de organização política e autonomia frente à nobreza feudal. A cidade feudal, portanto, era um espaço híbrido, articulava práticas feudais com formas emergentes de autogoverno, como os conselhos comunais e os estatutos municipais. Vejam só. Aqui no início do nosso slide, está indicado, a partir do pensamento do Marcelo Cândido da Silva, que essas cidades elas não faziam uma oposição ao mundo feudal no seu sentido rural, né, mas de que o mundo rural e o mundo feudal tinham uma relação. Isso está de acordo com aquilo que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, salvo engano, na primeira aula, sobre o não desaparecimento das cidades, porque há um lugar comum de achar que, com a dissolução do Império Romano e com o advento das invasões germânicas, que popularmente nós chamamos de invasões bárbaras, as pessoas que abandonaram as cidades foram em busca de uma vida mais segura no campo, deixaram as cidades completamente vazias. E que durante toda a Idade Média, pelo menos durante a Alta Idade Média, né, os 5 séculos correspondentes à Alta Idade Média, essas cidades ficaram como cidades fantasmas, né? Fato que não ocorreu, né? A dinâmica urbana ela reduziu e o campo tornou-se o espaço, o ambiente preponderante dessa dinâmica feudal, mas as cidades em si elas não desapareceram. E essas cidades, elas tinham uma relação com esse mundo rural, seja em termos de troca, de vivência religiosa e de vivência econômica, né? Havia uma relação entre esses espaços. E esses núcleos que permaneceram habitados, talvez não com tanta intensidade como no passado, foram os espaços que puderam servir de base para esse florescimento, ou esse reflorescimento da dinâmica urbana do que outrora tinha sido os núcleos de povoamento do Império Romano, né? Então a gente percebe que os séculos XI e século XII são esse momento de transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, que é o momento em que vai ocorrer essa transformação da Idade Média. E essa transição, né, de alta para baixa Idade Média tem a ver com a própria organização dessas cidades, o poder que estava concentrado nas mãos dos senhores feudais e do como que esse poder ele passa a ser reorganizado. Em termos práticos, o que, que isso significa? Os séculos XI e XII são momentos de crise da Alta Idade Média, e aqui a gente remete, inclusive, àquilo que eu falei na aula passada sobre as cruzadas, de como que o financiamento das cruzadas acabou enfraquecendo o poder que estava nas mãos dos senhores feudais. E esse poder acabou migrando
para as mãos de outros sujeitos, como é o caso dos monarcas, que começaram a concentrar muito poder, muito território, mas também as elites urbanas que começavam a surgir, como é o caso da classe social nascente que nós hoje definimos como burguesia também, que passa a acumular poder, porque não existe vácuo no poder. Todo poder, ele, quando está enfraquecido, né, o poder que está nas mãos de uma pessoa, quando se enfraquece, ele migra para as mãos de outro sujeito ou outro grupo, e é o que vai ocorrer aqui nesse contexto, né? Então, as cidades, elas passam, a partir desse momento, a ter um lugar de maior relevo, de maior importância, mas que não representa de todo uma ruptura com aquele mundo rural e feudal, né, com a ideia do feudo, né, no sentido de uma estrutura organizacional no mundo rural. Não, as cidades elas passam a ter esse caráter híbrido, que articula esses muitos elementos. Né? Então, a vida urbana medieval ela mesclava tradições herdadas com formas inovadoras de organização social, política e econômica. A presença de muralhas, as guildas ou as corporações de ofício, hierarquias corporativas reforçava valores tradicionais, enquanto o crescimento da burguesia mercantil e a circulação monetária apontava para transformações significativas. A partir do século XII, as cidades introduzem elementos que prefiguram práticas modernas, como normas escritas de governo, a contabilidade pública, a justiça laica, né? O Bison, ele vê nisso a emergência de uma nova cultura de governança, ainda instável, mas significativa. Já Cândido da Silva alerta para os riscos de ler essas mudanças com um viés teleológico, como se o moderno fosse inevitável. Né? Então, essas novas dinâmicas que vão surgindo nesses espaços citadinos no século XI, século XII, de uma maneira mais acentuada, eles são indicativos dessas novas formas de organização que vão surgindo a partir do enfraquecimento de certos poderes, que nós vemos a possibilidade do surgimento de uma justiça laica em alguns espaços da Europa medieval. Né? Então, o direito canônico, ou um direito que está atrelado à religião, ele passa a ceder lugar, pelo menos em alguma medida, a uma justiça laica em alguns aspectos, não em sua totalidade, até porque muitas vezes a história ela não é feita só de rupturas e de continuidades. A história ela é feita de rupturas, continuidades e de retrocessos. Né? A gente vai ver por exemplo, no caso da justiça, dentro da Idade Média, dentro da Europa, melhor dizendo, nós tivemos instituições que surgiram na Idade Média, como por causa da Inquisição, que foi uma instituição jurídica, que caiu em desuso e que é retomada no período moderno. Né? Para que a gente perceba com isso do quão complexos são esses processos e de como que, por mais significativo que esse avanço ele pareça, ele não é um avanço que produz uma substituição total, né? Porque isso não era uma realidade universal na Europa. O direito canônico ele ainda exerceu muita influência, muito poder, depois do século XII, né? E só com muita dificuldade se conseguiu separar a justiça laica, se conseguiu não separar, mas instituir uma justiça laica que fosse distinta de uma justiça eclesiástica, né? Então, as cidades medievais eram palcos de disputa entre diferentes grupos sociais, e o poder urbano não era homogêneo. A elite mercantil tentava controlar as instituições comunais, enquanto os trabalhadores urbanos, mulheres, judeus e hereges enfrentavam exclusões estruturais. Do ponto de vista sexual e de gênero, as mulheres participavam da vida econômica, como artesãs, comerciantes, viúvas e administradoras, mas eram geralmente excluídas dos espaços políticos formais. Documentos como os registros de guildas e testamentos mostram a agência das mulheres em contextos limitados, revelando uma presença social mais ativa do que sugerido por normas eclesiásticas. Né?
Então, para que a gente consiga perceber isso, de como que dentro desse contexto, onde a mulher era desvalorizada e como até mesmo nos dizeres do Jorge Bibi, a mulher ela era vista como um agente de Satã. Apesar dessa perspectiva, que era a perspectiva dominante, as mulheres elas foram encontrando nesses espaços urbanos a possibilidade de outras formas de existência mesmo, né? Para que a gente perceba a partir disso a complexidade que existe dentro desse ambiente. O movimento que nós estamos tentando fazer aqui é um movimento de romper com uma noção estrutural que nós temos quando se fala de Idade Média. Eu não sei se foi assim com vocês, mas quando eu estava na educação básica, eu lembro que quando se falava em Idade Média, era muito comum que os professores desenhassem uma pirâmide e dividissem essa pirâmide em três partes. E essa divisão piramidal representava a estrutura social dentro da Idade Média. E os professores, via de regra, eles não ensaiavam a possibilidade de outras formas de existência para além dessa estrutura rígida, né? E é importante que nós nos atentemos a essa palavra estrutura, né? Porque essa interpretação estrutural da história muitas vezes nos impede de compreender a história como movimento e como contradição, de como que a história muitas vezes ela é atravessada, ela é carregada por essas coisas, né, que são próprias da vida. E nesse contexto aqui, a partir do momento em que essas cidades e que esses centros urbanos eles começam a florescer novamente, as mulheres encontraram nesse espaço a possibilidade de outras formas de existência que não rompe de maneira integral a condição de subalternidade em que elas se encontravam, mas que de alguma forma representavam alternativas, pelo menos parciais, a essa forma de vida, né, que tendia a enxergar na mulher como um mal social. Porque quando o Gibi ele apresenta a mulher, a partir do que quando ele vai estudar a história do medo, e ele apresenta a mulher como agente de Satã, era essa percepção que estava calcada num pensamento religioso, mas que tinha ali uma função social bastante específica, que era de colocar a mulher nesse lugar de subalternidade, de legitimar essa subalternidade, né? Então, quando essas mulheres elas passam a atuar como artesãs, comerciantes, viúvas administradoras, até mesmo como abadesas em mosteiros, é importante que nós nos atentemos a esse detalhe, que antes mesmo do surgimento dessas possibilidades de trabalho como artesãs, comerciantes, viúvas, administradoras, uma pequena parcela de mulheres tinha acesso uma posição de poder que era bastante restrita, que era o cargo de abadesa. As abadesas são as superioras que comandam os mosteiros, femininos, no caso, né? Então, dentro da Idade Média, as mulheres que ingressavam na vida religiosa e que chegavam ao posto de abadesas, elas acabavam ocupando um espaço bastante singular, muito restrito, mas que era um espaço de poder. Eu acho que o exemplo mais emblemático dessa situação é o caso de Santa Idelgarda de Birgen, que foi uma abadesa muito importante que acabou desenvolvendo, se dedicando a uma série de coisas que extrapolavam os limites da vida religiosa. Ela se dedicou ao estudo de ciência, de música, enfim, né? Para que a gente perceba essas possibilidades, que eram limitadas, mas eram possibilidades e que nos ajudam a romper com essa noção estrutural da sociedade medieval. Então, nas relações religiosas, as cidades também foram espaços de tensão e repressão. A presença de comunidades judaicas era tolerada em muitas cidades, mas frequentemente marcada por segregações legais e violências, como atestado nas crônicas das perseguições do século XIV. Ao mesmo tempo, a proliferação de heresias urbanas, como os cátaros e os valdenses, levou à expansão dos mecanismos inquisitoriais. Vejam só, durante toda a Idade Média,
uma série de... Isso não só na Idade Média. Até hoje, na Europa, a Europa ela tem uma mania horrível de criar uma série de inimigos para poder justificar o ódio que ela tem a tudo que é diferente. Ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, nós tivemos o surgimento ou a chegada de diversos grupos no continente europeu que foram objeto desse ódio sistemático. Eu acho que o caso mais emblemático é o caso dos judeus, porque no ano 70 a gente lembra, no ano 70 depois de Cristo, os judeus eles estavam naquela região que é hoje a Palestina e foram expulsos por conta de uma briga com o Império Romano. Eles tiveram uma revolta, a atitude do Império Romano foi destruir o templo e dispersá-los. Aí começa a diáspora judaica pelo mundo. Essa diáspora, no final das contas, vai desembocar lá no nazismo, né? Porque durante todo o período medieval e a Idade Moderna, os judeus eles eram considerados como um problema para a sociedade europeia. E por mais dinheiro, por mais poder que esses judeus eles tivessem, eles nunca eram integrados de modo total à sociedade europeia. Mesmo aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo por uma adesão livre ou por uma adesão forçada, né? Os chamados cristãos novos. E no período da Idade Média, essas comunidades judaicas, por conta da intolerância, eles foram sendo segregados e eles foram criando formas de existir sem abandonar a cultura. Daí vai surgir uma série de práticas que são definidas como criptojudaísmo, eram pessoas de ascendência judaica que praticavam a sua fé, mas que faziam isso de modo oculto, né? E além dos judeus, nós vamos ter ao longo do tempo outros grupos, as mulheres, independente do pertencimento étnico, elas eram percebidas como essas agentes de Satã, estavam ali no mesmo balaio que os judeus, e depois, já no final da Idade Média, nós vamos ter a chegada dos ciganos, que também vão se tornar, na perspectiva dos europeus, um problema, né? É uma presença incômoda que também vai ter um efeito lá no século XX com o nazismo, né? Assim como os judeus, os ciganos foram vítimas do nazismo. E essa tensão que vai existir dentro dessas cidades, ela vai ser fomentada por uma série de questões, né? Aí tem um fator religioso, porque, por exemplo, no caso dos judeus, durante a Idade Média, muito da perseguição contra eles estava atrelado a um pensamento de que eles eram uma raça maldita, um povo maldito, porque tinham sido os responsáveis por matar Jesus. Com o passar do tempo, essa justificativa da perseguição aos judeus ela vai mudando. Por exemplo, quando se chega no século XIX, ela ganha um caráter científico, entre muitas aspas, que seria mais uma eugenia. Eles procuram argumentos científicos para poder justificar uma ideia de inferioridade racial, que os judeus eles seriam racialmente inferiores aos alemães e outros grupos da Europa. O mesmo ocorre com os ciganos, quando chegam na Europa no final da Idade Média. A justificativa também é religiosa da perseguição contra eles, porque eles são vistos como a forma de vida é percebida como uma forma anticristã e eles passam também a ser vistos como criaturas moralmente abomináveis, e depois se cria até um discurso de que os ciganos eles teriam sido os responsáveis por fabricar os pregos que foram utilizados na crucificação de Jesus. Então aí a gente também tem um argumento religioso que vai ser utilizado para poder justificar essa perseguição e que no século XIX também se transforma num argumento eugênico, a exemplo dos judeus. O fato é que esses muitos grupos que povoavam essa realidade urbana dentro do período medieval, eles vão gerar algumas tensões. A presença deles gera incômodo e, consequentemente, gera tensões, porque eles não são acolhidos de pronto e nem de todo, né? Então, vai haver em algum momento uma convivência que é harmônica, mas, sobretudo, em momentos de crise,
essas presenças elas servem para justificar males que ocorrem com aquela sociedade. Por exemplo, em momentos de pragas, de fome, se atribui esses males à presença desses grupos. E é muito comum que nesses momentos de crise a violência e o ódio contra esses sujeitos tenda a aumentar. A gente consegue encontrar os registros do recrudescimento dessas violências em momentos de crise, né? E em resposta a todas essas disputas urbanas, vai surgir uma instituição que é a Inquisição, que é uma instituição muito controversa, muito mal compreendida, muito falada, mas muito mal compreendida, né? E a instituição, ela é uma tentativa de dar um caráter mais institucional e jurídico a, a essas relações conflituosas, até porque antes do surgimento da Inquisição, era muito comum que houvesse, por exemplo, perseguição contra judeus que não se baseavam no argumento que era jurídico. Então, a Inquisição ela surge como uma tentativa de controle por parte da Igreja dessas disputas, numa tentativa também de dar um caráter mais formal e jurídico para para esses problemas, né? Que era a presença dos judeus, depois a presença dos ciganos, a presença dos heréticos, das bruxas, enfim, né? Então, indo além disso, nós podemos perceber que a Idade Média é um período da história que dura 1000 anos, pelo menos em termos formais. Nós entendemos a Idade Média como esse período de 10 séculos que se desenvolve na Europa Ocidental de um modo mais acentuado. Mas há alguns autores que defendem que, passados os 10 séculos, a Idade Média ela não acabou, né? Então nós teríamos uma Idade Média mais alargada e que se estenderia inclusive para fora dos limites da Europa. É daí que vai surgir uma perspectiva chamada de a historiografia do arcaísmo, que vai tentar perceber a sobrevivência do feudalismo na América colonial, né? Então, o debate sobre a continuidade e ruptura passa também pela comparação entre a Europa medieval e a América colonial. A historiografia tradicional viu o feudalismo como um estágio superado pela modernidade europeia. No entanto, historiadores como Cândido da Silva propõem que traços do sistema feudal, como o clientelismo, centralidade da terra e as hierarquias personalistas, sobrevivem e são reconfigurados no mundo colonial, em especial na América Ibérica, ou seja, na parte da América que foi colonizada por Portugal e Espanha. Essa perspectiva defende uma história longa do feudalismo, marcada por adaptação de suas estruturas em novos contextos, o que complica as narrativas que separam radicalmente o medieval do moderno, né? Para que a gente perceba com isso do como que para alguns autores essas divisões elas são arbitrárias, né? Em contraposição a essa perspectiva historiográfica, nós vamos ter uma outra, que é a historiografia da ruptura, que é a crise do século XIV e a transição para o capitalismo. Por outro lado, a chamada crise do século XIV, com a peste negra, as revoltas camponesas e urbanas, o enfraquecimento do poder senhorial e a expansão das trocas comerciais, é lida por muitos historiadores como um momento de ruptura estrutural. Alguns autores marxistas, como Rodney Hilton e Guy Boas, argumentam que essa crise abre caminho para a transição ao capitalismo por meio da dissolução das bases do modo de produção feudal. O Cândido da Silva adverte, no entanto, que nem todos os sinais de mudança representam de fato uma transição sistêmica. Ele propõe cautela nas interpretações que veem uma passagem linear da crise feudal ao capitalismo, ressaltando a persistência de elementos feudais até o início da modernidade. Então, nessa perspectiva, quais são as principais características da crise? Seria a peste negra, né, uma pandemia devastadora que dizimou grande parte da população europeia, com estimativas de até um terço da população morta. A doença causada pela bactéria Yersinia pestis espalhou-se rapidamente devido às condições sanitárias precárias e ao comércio intenso.
Além disso, nós temos a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito prolongado entre a França e a Inglaterra, que causou destruição, fome e deslocamento populacional. A guerra também enfraqueceu a autoridade real e as estruturas feudais. Nós temos aí também as revoltas camponesas, a fome, o aumento de impostos e a exploração senhorial levaram a revoltas camponesas em diversas regiões da Europa. Essas revoltas, embora geralmente reprimidas, demonstravam descontentamento com a ordem social e econômica. Nós temos também a crise do feudalismo. A crise do século XIV contribuiu para o enfraquecimento do sistema feudal. O declínio populacional, as guerras e as revoltas camponesas reduziram a mão de obra disponível e a capacidade de produção agrícola, abalando os fundamentos econômicos do feudalismo. E tudo isso teve como consequência o seguinte aspecto, que foi o das transformações sociais. Então, a crise também provocou mudanças na estrutura social com o surgimento de novas elites urbanas e o questionamento da antiga ordem social. A população rural diminuía e a crescente importância do comércio também contribuíram para essas transformações. O que foi que essa crise trouxe como consequência? A redução da população, a fome e a peste negra foram as grandes responsáveis pela queda demográfica, né? Houve também uma crise agrícola, porque houve a falta de mão de obra e a destruição causada pela guerra levaram essas crises e a fome em várias regiões. Com isso, o poder real, o poder dos reis se fortaleceu. Acho que vocês lembram que eu disse que não há vácuo de poder, então se os senhores feudais perdem poder, esse poder vai passar para alguém. No caso, esse poder foi paulatinamente sendo concentrado nas mãos das monarquias. Em meio ao caos, os monarcas aproveitaram para centralizar o poder, enfraquecendo a nobreza feudal e consolidando estados nacionais. É daí, inclusive, que nós vamos ver o surgimento de diversos estados nacionais. Nesse contexto, a unificação da Espanha vai ocorrer aí, né, e há muitos outros países, ou melhor, outros estados nacionais que vão sendo consolidados, unificados nesse contexto. Nós vamos ter as transformações econômicas, né? O comércio e as cidades tiveram um papel cada vez maior na economia, impulsionando o crescimento de novas atividades econômicas e o desenvolvimento de novas formas de organização social, né? Então, a partir disso tudo, a gente percebe que há essas duas perspectivas historiográficas que disputam entre si a permanência ou não do feudalismo, né? Essas duas correntes historiográficas, elas disputam essa perspectiva. E aí a gente entra num outro aspecto, que é a perspectiva de uma longa Idade Média, a partir de autores como o Jacques Le Goff e o Jérôme Bachet. O conceito de longa Idade Média, desenvolvido por Jacques Le Goff e ampliado por Jérôme Bachet, propõe superar a visão tradicional que vê a Idade Média encerrada em 1453 ou 1492. O Le Goff argumenta que traços fundamentais da cultura medieval, mentalidades, estruturas simbólicas e modos de vida persistem até o século XVIII, especialmente nas áreas rurais e coloniais. Vejam só, o século XVIII que a gente está falando do contexto do século que vai promover a Revolução Francesa e a Revolução Industrial também, né? Então, Bachet, por sua vez, retoma essa proposta, amplia seu alcance analítico ao questionar a própria noção de modernidade, mostrando como o colonialismo e a escravidão moderna foram fundados sobre estruturas medievais reconfiguradas. Para ambos os autores, a Idade Média deve ser pensada não como etapa superada, mas como um componente constitutivo da modernidade, ou seja, o surgimento da Idade Moderna, dessa ideia de modernidade, não acaba e não solapa o que é entendido como feudalismo, medievalidade, né? E que, na verdade, para que haja uma modernidade, a própria constituição da modernidade passa por esse componente que é isso que nós entendemos como as estruturas medievais, né? E vejam só, o que a gente está vendo aqui é uma espécie de debate historiográfico ou de perspectivas historiográficas que tentam interpretar ou reinterpretar
a Idade Média a partir de novos arcabouços, de novas possibilidades de interpretação. Aqui, no número 4 nós vimos a historiografia do arcaísmo. No número 5 nós vimos a historiografia da ruptura. No número 6 nós vemos a perspectiva da longa Idade Média, que é defendida pelo Le Goff e pelo Bachet. E a gente vê no 7 aquilo que vai ser proposto pela cultura política e a nova história política, né? Então, a nova história política, influenciada pela microhistória, antropologia histórica e os estudos culturais, busca compreender o poder não apenas como dominação, mas como produção simbólica e relacional. Em vez de estudar instituições abstratas, essa vertente foca nos rituais, nas práticas cotidianas, nos discursos e na negociação do poder. Cândido da Silva propõe aplicar esse modelo ao mundo urbano medieval, lendo os documentos como expressão de uma cultura política viva, marcada por alianças, pactos, revoltas e usos simbólicos da autoridade. As fontes urbanas, como os estatutos das comunas, as atas de conselho, as cartas de guildas e os registros de conflito, são revalorizadas como textos que articulam representações e disputas de poder entre diferentes sujeitos históricos. Então, a partir dessa nova perspectiva, lançando um novo olhar sobre a Idade Média, a gente consegue compreender a dinamicidade desse período, não apenas das grandes instituições, como é o caso da Igreja Católica, mas de como que o poder ele passa a ser exercido por esse, se não exercido, pelo menos negociado, a partir da presença e das reivindicações desses sujeitos que antes não eram vistos como sujeitos políticos, né? Então, o trabalhador que está ali numa guilda fabricando um sapato, um artesão que está fabricando uma cadeira, as pessoas que estão inseridas dentro de um ritual, nas práticas cotidianas de comércio, né? Tudo isso é percebido como sendo constituído dessas relações de poder. O poder ele passa a ser percebido a partir de outra perspectiva e com outras lentes, né? Isso amplia a nossa compreensão do processo e essa ampliação da perspectiva nos ajuda a entender que a Idade Média não é uma idade de domínio absoluto da religião, por mais poder que ela tenha, não pode ser reduzida ao mundo rural. A Idade Média é um momento extremamente rico e que precisa ser compreendido a partir dela mesma, né? Não estabelecendo comparações, por exemplo, com o período moderno, no sentido de dizer o período moderno é o avanço, a Idade Média é o retrocesso, né? Então, as cidades medievais foram espaços complexos, onde tradição e inovação, feudalismo e autonomia, convivência e repressão se entrelaçaram. Longe de serem o nascimento do moderno, elas expressam a diversidade de formas de vida e autoridade da Baixa Idade Média, que é um ponto importante. Quando se fala em renascimento, as pessoas tendem a associar o renascimento como o fator possibilitador da Idade Moderna. É uma leitura teleológica. De fato, o renascimento ele contribuiu para o surgimento da Idade Moderna, mas é preciso entender o renascimento como parte desse todo que é a Idade Média, né? O Renascimento ele ocorre dentro da Idade Média. Ele vai ter consequências, indiscutivelmente, né? Consequências que vão para além desse período. Mas é preciso entendê-lo como uma parte da Idade Média, especificamente da Baixa Idade Média, né? Então, a historiografia atual, ao ultrapassar os modelos binários de continuidade ou ruptura, tem revelado um mundo urbano medieval em constante negociação simbólica, onde o poder se articula com as diferenças de classe, gênero e fé. Autores como Cândido da Silva, Tomás Bison, Le Goff e Bachet ajudam a compreender a Baixa Idade Média não como fim de época, mas como campo aberto de experiências sociais, políticas e religiosas, cuja complexidade ainda desafia as classificações tradicionais. Nas cidades medievais, as tensões entre autoridades religiosas e políticas se manifestaram em disputas de poder, controle sobre a vida urbana e a própria definição de identidade da cidade. Essas tensões eram expressas em conflitos abertos, como a luta entre o poder imperial e o papal, e de forma mais sutil na influência da igreja sobre a cultura, a educação e a moralidade. As cruzadas e os movimentos heréticos, embora
distintos são exemplos de como essas tensões podiam ser exacerbadas e gerar mudanças significativas na vida urbana e nas relações de poder. E pensando essas tensões urbanas, nós podemos indicar como que ocorreram essas tensões entre as autoridades religiosas e políticas. Podemos indicar alguns desses aspectos. O primeiro dele tem a ver com a dualidade de poder. A igreja medieval, com a sua estrutura hierárquica e influência em todos os aspectos da vida, frequentemente competia com o poder secular, o poder político, pela influência sobre a população e os recursos. Além disso, havia uma disputa por território e recursos. A igreja possuía várias propriedades e riquezas, o que gerava conflitos com nobres e reis que buscavam controle sobre esses bens, né? Tem outro aspecto, que é o da influência cultural e ideológica. A igreja, através da educação e da moralidade, moldava a cultura e a visão de mundo das pessoas, muitas vezes em oposição aos interesses políticos. O impacto na vida urbana, as cidades como espaço de conflito. As cidades medievais se tornaram palco de disputas entre as autoridades religiosas e políticas, com igrejas, catedrais e palácios, sendo símbolos dessas tensões. E as transformações urbanas, a construção de muralhas, a organização de bairros, a influência da igreja sobre a arquitetura e o planejamento urbano refletiam a complexa relação entre religião e poder. Indo além disso, nós vemos outra coisa que é o surgimento de movimentos urbanos. A busca por autonomia e insatisfação com a ordem estabelecida levaram ao surgimento de movimentos urbanos que desafiavam o poder estabelecido, como as comunas, que buscavam autogoverno e autonomia em relação aos senhores feudais e à igreja. Ou seja, eles rejeitavam esse poder e queriam instituir um poder alternativo. Cruzadas, movimentos heréticos, as cruzadas, as expedições militares organizadas pela igreja para reconquistar a Terra Santa também tiveram um impacto significativo na vida urbana, né? A partir das cruzadas, houve um aumento do comércio com o Oriente, o crescimento das cidades e o fortalecimento da burguesia. Foram algumas das consequências econômicas das cruzadas, mas também geraram tensões sociais e religiosas dentro das cidades. Os movimentos heréticos, a igreja viu os movimentos heréticos como como ameaça à sua autoridade e à doutrina. E muitos desses movimentos surgiram em cidades onde as tensões sociais e religiosas eram mais agudas. A perseguição aos hereges pelas autoridades religiosas e políticas também afetava a vida urbana, gerando medo e instabilidade. Para que a gente perceba com isso que as tensões religiosas elas não ficam circunscritas a um mundo religioso, mas têm um impacto que extrapola esses limites. Sobre as relações de poder, havia um equilíbrio instável. A relação entre autoridades religiosas e políticas era um equilíbrio instável, com momentos de colaboração e outros de conflito aberto. Essa dinâmica moldava as relações de poder dentro das cidades e afetava a vida de seus habitantes, né? Então, as cidades medievais elas sofreram também avanços e recuos na luta pelo poder entre a igreja e os poderes seculares. Fortalecimento do poder real das cidades em relação à igreja, por exemplo, foi um processo gradual e complexo, né? Não houve uma ruptura abrupta, né? E aqui nós chegamos no último aspecto, que é o da nova historiografia. A historiografia recente tem reinterpretado o feudalismo como um sistema mais complexo e diversificado do que a visão tradicional, que eu vi como um sistema estático e uniforme. Então, a pesquisa atual destaca a variedade de formas de feudalismo que existiram em diferentes regiões e períodos, além de enfatizar a sua capacidade de adaptação e transformação ao longo do tempo. Percebam a partir disso que, lá da primeira aula até esse momento, que nós fizemos foi um percurso de tentar perceber a diversidade da Idade Média, rompendo com essa noção estrutural e que nos dá a perceber a dinamicidade tanto do tempo, do espaço, e sobretudo dos sujeitos que colocam tudo isso em movimento, porque o tempo e o espaço, sem as pessoas, eles nada são. Então, são as pessoas que estão ali vivendo nesse contexto, que estão inseridas nessas disputas, que estão plantando, colhendo, amando, sofrendo, vivendo, rindo, que colocam essa história em movimento, né? E porque as pessoas sofreram, amaram, viveram, choraram, sofreram, plantaram, colheram, brigaram entre si, mataram umas às outras, é que houve dinamicidade. A história medieval não é um momento marcado por
retrocessos apenas, e nem por uma perspectiva de domínio total da religião, por mais poder que ela tivesse. O poder sempre foi disputado, e as pessoas disputaram a seu modo, dentro das circunstâncias que lhe eram próprias, e mudanças aconteceram, né? Com isso, nós encerramos essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem apresentar lá no fórum de questões, ou podem direcionar aos tutores responsáveis pelos respectivos polos de vocês.